A gente vê na constelação familiar que quando a gente está no nosso lugar, tudo flui. Quando a gente não está no nosso lugar, e principalmente a gente está no lugar dos nossos pais, a gente tá querendo resolver as questões com um peso maior do que a gente mesmo, né? A gente não tem todo esse tamanho, a gente é menor, né? Então eu sou menor que meu pai e que minha mãe, e aí então eu posso fluir no meu lugar de filho bem. Se eu inverto a hierarquia, aí eu tenho esse peso e trago esse peso para mim, tá bom? Esse é o ponto que eu queria falar do Anthony, e agora vamos falar sobre Daphne e Simon, né? O Duque de Hastings. O Simon, ele perdeu a mãe no nascimento, logo no começo da série mostra isso, né? A mãe dele faleceu quando ela estava dando a luz, né? Ela deu a luz e faleceu em seguida. E o Bert Hellinger fala algo muito interessante sobre isso, que a gente percebe nele também, né? O Bert diz, então, que quem perde os pais, ou perde a mãe no nascimento, os pais não, a mãe, né? Quando deixa de ter a vida para dar a vida, o filho, muitas vezes, ele vive a vida de uma forma perigosa, vive perigosamente, como se ele não tivesse nada a perder. Se sente muito culpado, porque a mãe morreu para que ele viesse. E aí, neste lugar, a gente pensando lá na alta sociedade, né, na Inglaterra, onde a história se passa, né, na época, eu ia falar na época da monarquia, mas é monarquia até agora, né, mas enfim. Então, a gente vê que ele, para os padrões, ele vive a vida perigosamente, né, ele é um solteirão convicto e ele não quer ter filhos. Ele declara isso para todo mundo, que ele não quer ter filhos e que ele não quer se casar. Apesar de ser o solteiro mais cobiçado de toda a sociedade, ele não tá afim de casar. Ele até quer ter algo parecido lá com o Anthony, né? De não constituir uma família. Quando que nesse seriado a questão da família é o mais importante, a pessoa que não quer constituir a família tem esse certo quê de não quero viver conforme as regras, eu quero viver do jeito que eu quero. E isso então traz esse olhar do Bert Hellinger que fala sobre viver perigosamente, viver sem compromisso, né? Eu vou vivendo. Então isso é um ponto importante que eu achei legal de ver. E aí, gente, tem todos os joguinhos lá de românticos, né? De romantismo entre Daphne e Simon. Um gosta, depois não gosta, e fala que não gosta, mas aí a gente vê que gosta no final. Então é aquilo, né? É o romance, a história é essa, né? E a Daphne, imagina a Daphne, que nasceu na família do alfabeto lá, ela quer ter um alfabeto de filhos, se interessando pelo Simon, que não quer ter filhos, né? Então, só pode dar errado ou não, né? Pode dar certo. De novo, uma coisa muito interessante que a gente pode ver na Daphne é que quando ela constitui-se, né, como esposa num casamento e tal, ela percebe que ela não sabe nada sobre essa vida. E ela vai conversar com a mãe, e ela percebe que a mãe também não sabia nada sobre essa vida. Então, a gente percebe também um padrão, não nem é um padrão de repetição, mas o sistema familiar, sabe? A fidelidade ao sistema. Eu conheço isso da minha família, essa cultura que se passa, e é isso que eu vou passando para as minhas filhas, e assim vai vivendo. Então, isso é muito interessante de ver, também é uma coisa a pontuar. Outra coisa que eu estava falando sobre a Daphne querer ter um alfabeto de filhos, né? E o Simon não querer ter filhos. Bert Hellinger fala sobre isso muito especificamente. Quando um não quer ter filhos, ele tem que deixar o outro livre para ir. E a gente vê isso na série. Não dessa forma tão óbvia, porque as coisas que o Bert Hellinger fala são óbvias para a gente ouvir, mas elas não são óbvias vividas, né? A gente vai sentindo. Existe lá um episódio que talvez a Daphne esteja grávida ou talvez não, e ela descobre que ele não quer ter filhos porque ela é muito ingênua, a questão lá da família com a mãe dela. Ela descobre então que, poxa, eu me casei com um cara que não quer ter filhos, sendo que eu quero ter filho agora. Eu achava que ele não podia ter filhos, mas agora que eu sei que não é que ele não pode, ele não quer. Então existe esse episódio de talvez ela ter engravidado, e aí ele fala pra ela assim, olha, se você engravidou, eu vou tratar você e o filho com todo respeito e tudo. Se você não engravidou, também vou tratar você com todo respeito, mas não teremos mais uma relação de amor, assim, né? Uma relação próxima, é eu aqui e você aí. Você é a duquesa, eu sou o duque e beleza.
Então, de alguma forma, com o que se pode acontecer naquela época, naquele momento, ele faz esse movimento, eu deixo você ir. Com respeito, né? Porque deixá-la ir largando ela ou divorciando naquela época não seria respeitoso naquela época, naquele contexto, né? Se ela se divorciasse, nem sei se existia divórcio naquela época, mas se ela se divorciasse, ela ia ser, carregar todos os ônus, né? Como as mulheres por muito tempo carregaram os ônus, às vezes até hoje ainda carregam. Mas enfim, então ele com respeito, ele deixa ela ir, fala, bom, então nós teremos uma relação assim, eu vou prover tudo que você precisa. Mas nós nos separaremos, porque você quer uma coisa e eu quero outra, né? Então, esse foi o outro ponto que eu marquei e que me chamou a atenção e eu achei muito bonito. É claro que, gente, depois tem todo um desfecho, né? O negócio é romântico, é bonito. Eu tô falando de tudo isso sem falar da personagem que é quase a personagem principal lá, que é a Lady Whistledown, mas que, né, é um caso à parte, assim, é muito legal, e aí tem outras famílias envolvidas, mas é porque eu quis pontuar esses fatores importantes que a gente pode ver na constelação, que a gente pode aprender, né, da constelação familiar, tá bom?